Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Isa e hoje eu quero contar uma história para vocês que tocou muito o meu coração e é uma das minhas histórias favoritas no quesito espiritualidade. Vamos lá então? Há muito tempo atrás havia uma mulher que ela tinha um problema sério e ela sangrava sem parar. Para sua cultura, o sangue era considerado algo impuro e ela estava cansada de procurar pela solução de seus problemas de saúde. Ela já tinha visitado diversos profissionais e nenhum deles parecia dizer qual era o problema que aquela mulher carregava. Então ela foi se isolando do mundo, se isolando da sociedade. Ninguém queria ficar perto dela, e isso causou dentro de si uma grande ferida emocional. Até que um dia ela ouviu falar de um homem muito caridoso, uma pessoa muito gentil, que curava as pessoas por onde ele passava. E aquela mulher se sentiu tocada por aquilo. E ela se perguntou: ué, será que aquele homem que as pessoas estavam falando poderia me trazer a cura? Então a mulher soube por onde aquele homem iria passar. E ela foi atrás dele. E o homem, ele era um ser tão iluminado e tão puro que por onde ele passava, ele arrastava multidões. E a mulher, vendo a multidão, ela não conseguia chegar perto dele, mas o seu coração e a sua mente eram tão fortes e tão poderosos que ali mesmo abriram os caminhos para que ela alcançasse a cura. E o homem estava ali na multidão. Todos queriam pegá-lo, tocar nas suas roupas. E ele pensou: nossa, que energia forte! Ele parou, virou e perguntou ao amigo dele mais próximo: quem me toca? Aí o amigo respondeu: Senhor, tantas pessoas aqui, como assim? Ele não havia entendido qual era a pergunta. Pois bem, a senhora que estava sangrando por muitos e muitos tempos, muitos anos, tocou nas roupas daquele homem, e isso foi o suficiente para que ela se curasse. E o homem sentiu uma energia tão poderosa de fé e de crença de que ela ia melhorar, que ele se sentiu puxado por essa energia, a ponto de que aquela mulher se destacava entre os demais. E essa é a história da hemorroíça. Como Jesus curou uma mulher hemorroíça. E eu quero falar hoje que essa mulher, ela só se curou porque ela manteve dentro dela uma fé ardente tão poderosa que isso foi o suficiente para que ela alcançasse Jesus. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês no dia de hoje. Como será que nós estamos conduzindo os nossos dias? Será que estamos alimentando a força interna para transformar os nossos dias? Será que estamos nutrindo dentro de nós a fé necessária para vencermos os nossos obstáculos? Ou estamos esmorecendo? Porque muitos naquele dia queriam tocar Jesus, muitos naquele dia estavam ávidos pela presença do Cristo vivo.
Mas foi aquela mulher com uma potência de fé tão acima da frequência daquelas outras pessoas que ela criou uma conexão direta com Cristo. E eu adoro essa passagem justamente por isso, porque ela mostra a fé em movimento, a fé como frequência, a fé como vibração, e não somente como um clamor de eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não. A mulher elevou a frequência vibratória dela e isso trouxe para ela o merecimento da cura. Foi ela que co-criou a cura dela. Então o Cristo realizou, sendo um instrumento para a cura dela. E é isso que me toca tanto nessa passagem, como uma mulher excluída, uma mulher com dores tão latentes, conseguiu ela mesma se mobilizar em direção ao Cristo, que era um ser que era e continua sendo um ser tão iluminado que abre os caminhos da nossa vida. Eu penso nisso porque o Cristo precisa ser vivo. Nós não podemos continuar focando na parte da tristeza, na parte do Cristo crucificado. A gente precisa elevar os nossos pensamentos para entender que Jesus é um ser máximo que vive e ele é acessível a cada um de nós. Então, meus amigos e minhas amigas, o que eu quero dizer hoje é que o nosso coração e as nossas mentes estejam tão abertas para a nossa cura, para as nossas conquistas de merecimento nosso, que a gente consiga atingir o mais alto que a gente puder. E assim os anjos e os espíritos tão elevados possam estabelecer conosco uma sinergia, uma troca de energia tão boa que nos faz seguir em frente em um mundo que está necessitado de amor, fraternidade e caridade. E que a gente possa se conectar então com Cristo vivo e que Ele esteja presente na vida de cada um de nós. E que assim a gente possa ter uma caminhada justa e uma caminhada iluminada. E essa foi a mensagem de hoje que eu queria deixar para vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Nós precisamos simplificar a palavra do Cristo vivo e não torná-la cada vez mais difícil a ponto de criar mitos inalcançáveis. Deixa o like e até a próxima. Um beijo, tchau!